Voltamos, School Friends, e olha só, tem uma mensagem não lida para você. Você é capaz. Essa mensagem foi enviada pelo seu eu de alguns meses atrás. Aquele eu que começou mesmo com medo e agora sabe que vai dar tudo certo, porque vocês tiveram aulas aqui no Nota 10, se dedicaram e olha só. Antes de ler mais um parágrafo, internalize essa mensagem. Obrigada, eu vou conseguir. Então preste atenção na nossa próxima aula, porque ela tá muito massa. Olá pessoal, mais uma vez estamos em mais uma aula aqui do Aluno Nota 10. Espero que vocês estejam bem e nós vamos hoje falar de uma das temáticas que é bastante ampla, que ainda entra naquele contexto sobre o mundo do trabalho, só que sobre um olhar sociológico baseado nos três considerados clássicos da sociologia, que é o Marx, Weber e Durkheim. Ou seja, qual é a concepção desses clássicos da sociologia a respeito dessa temática de suma importância no nosso cotidiano. Então, bem-vindo à aula de Sociologia, me chamo o professor Arli Paulo e vem comigo um pouquinho dessa reflexão de hoje. O primeiro clássico da sociologia que eu quero trazer para vocês é exatamente o sociólogo Émile Durkheim. Cabe salientar que o Émile Durkheim ele é um dos clássicos em que ele escreve inúmeras obras, tá? Ele vai criar uma obra chamada As Regras do Método Sociológico, que vai falar a respeito dos fatos sociais. Ele está trazendo aí a sociologia como uma ciência. Ele vai falar sobre o suicídio e a gente começa a perceber qual é o olhar sociológico a respeito de uma das temáticas mais sensíveis, tá? Da nossa contemporaneidade e também da modernidade, é analisado pelo Émile Durkheim, mas também ele escreve uma obra muito famosa chamada Da Divisão do Trabalho Social. Cabe salientar também que o Émile Durkheim ele é um sociólogo dentro de uma corrente funcionalista, mas diga-se de passagem também que ele recebe uma influência do positivismo. Então, por receber essa tendência ou essa influência do positivismo dentro dessa ideia da cientificidade, mas ele percebeu que o positivismo não tinha uma completude na ideia das análises sociais. E aí ele vai começar a analisar a sociedade como uma função, um organismo vivo que ele vai dizer um pouco lá na frente, tá? E aí, por que ele vai chamar a sociedade e que ela precisa funcionar como um organismo vivo? Por causa das instituições. Ele percebe que a sociedade, se for comparado a um corpo humano, as instituições é que fazem a sociedade funcionar bem. A instituição da educação, a instituição da saúde, a instituição da segurança. Então, essas instituições fazem com que o corpo social funcione de uma maneira organizada, de uma maneira coesa, tá? E aí, assim como o corpo humano precisa dos seus órgãos, tá? Para poder analisar, para poder funcionar, no caso aqui, de uma maneira saudável, o corpo humano. Então, o pulmão precisa funcionar bem para que o corpo humano seja saudável, o coração precisa estar fazendo a sua função muito bem, então os rins também precisam funcionar de maneira organizada, cada um dentro do seu espaço, cada um dentro do seu limite, para que o corpo fique saudável. Era dessa maneira que o Émile Durkheim está analisando a sociedade, tá? E quando ele escreve essa obra chamada Da Divisão do Trabalho Social, de 1893, ele está tentando entender como de fato o trabalho ele está organizado, ele está coeso, tá? Ele está exatamente dividido. Quem são os grupos, quem é as pessoas que fazem determinadas funções. É nessa obra, pessoal, que o Émile Durkheim ele vai começar a perceber que para que o trabalho dentro de uma sociedade esteja coeso, organizado, então o grupo precisa ter o que ele chamava de uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, e aqui eu quero abrir uma ressalva, diferente do Marx, que vai ter uma outra tendência à questão da própria consciência coletiva, o que o Émile Durkheim está chamando a atenção de consciência coletiva é a respeito das suas tarefas, tá? Qual é a minha tarefa perante a sociedade como indivíduo pertencente a ela? Então, qual é a minha função dentro dela? Isso era a consciência coletiva
na análise do Emile Durkheim, tá? Por quê? Porque o Durkheim, ele está analisando sociedades diferentes. Então, existiam sociedades, tá? Que o Emile Durkheim vai começar a utilizar alguns conceitos para analisar cada sociedade. A primeira coisa que vocês precisam entender do Durkheim é quando ele chama a atenção do que seria a solidariedade mecânica. Para o Durkheim, então existiam a solidariedade mecânica, sociedades que ele considerava simples, sociedades tradicionais. E o que é a solidariedade para o Durkheim? Solidariedade, pessoal, é uma interação, tá? Que essa interação ele chama de solidariedade, usando termos mais simples. Essa solidariedade, ou seja, essa interação que está acontecendo entre indivíduos, ela acontece de forma mecanizada, ou seja, é algo que vai passando de geração em geração, é algo que você mecaniza mesmo. Exemplo, imagine agora uma sociedade camponesa, tá? Vamos pegar aí uma sociedade rural, comunidades pequenas, tá? Fazendo um pouco dessa analogia. Então, em determinadas sociedades pequenas, aonde as pessoas só têm acesso à agricultura, por exemplo, ao campesinato, à criação de animais, da caça ou até mesmo da pesca, tá? Porque é isso que mantém a sociedade organizada. Então, quem nasce nessas comunidades simples, pegando como uma analogia, cabe salientar que se o indivíduo vive da agricultura, obviamente, tá? Ou era assim que era analisado pelo Emile Durkheim, os filhos dessas famílias iriam trabalhar na agricultura. Então, as famílias que viviam da pesca, então os filhos dessa família também iriam aprender o ofício, a prática de pescar. Por quê? Porque essas práticas eram passadas de geração em geração. A interação, ou seja, a solidariedade mecanizada, passada de geração em geração, fizeram com que esses pequenos grupos familiares, por viver da agricultura, por viver da criação de animais, por viver da pesca, criassem uma consciência coletiva, em que essa consciência coletiva, pessoal, ela era muito forte. Por que era uma consciência coletiva forte na análise do Durkheim? Porque era algo fechado àquelas tradições, aqueles ofícios, tá? Aquelas atividades. E isso era o que mantinha a organização dessas sociedades, ir para os mesmos locais, então participar de determinados atos religiosos nessas comunidades pequenas, que ele considerava como simples ou tradicionais, tá? Então veja como ele está tentando perceber como os indivíduos exercem as suas funções dentro dessas sociedades. Quando a gente olha agora uma segunda sociedade analisada pelo Durkheim, ele vai começar a analisar uma sociedade cuja solidariedade ela é orgânica. Veja que ele utiliza alguns conceitos lá das ciências da natureza, tá, pessoal? Então, isso é proposital. Por quê? Porque ele está tentando trazer essa metodologia científica das ciências da natureza dentro dos conhecimentos e análises sociais. Por isso que o Emile Durkheim ele revoluciona a escola francesa de sociologia por causa desse aspecto. Ele começa a mostrar que é possível analisar a sociedade de uma maneira técnica, de uma maneira científica, metodológica. Então, quando o Durkheim está analisando uma sociedade cuja solidariedade ela é orgânica, ele considera que em sociedades complexas, como as sociedades que estão se urbanizando, se industrializando, é complexo, é funcional entender as atividades do trabalho. Por quê? Porque aí o Durkheim ele começa a perceber que se a gente fizer uma comparação com essas sociedades tradicionais, essas sociedades simples, por exemplo, a gente percebe que as sociedades industrializadas, elas se desenvolveram muito rápido, então várias pessoas estão exercendo funções diferentes ao mesmo tempo. Existe uma relação de interdependência. Olha essa palavra, interdependência. Por quê? Porque agora a atividade do trabalho, ela não vai mais ser passada de geração em geração.
Por quê? Segundo Durkheim, essas sociedades cuja solidariedade ela é orgânica, então os indivíduos participam de instituições que elas estão tão coesas que agora, se uma pessoa, o pai, tá? Vou pegar a questão de uma família em que o indivíduo, ele seja médico. Não necessariamente dentro dessa sociedade industrializada, o filho vai ser médico, o filho ele pode ser um advogado, o filho ele pode ser um engenheiro. Mas por que o Emile Durkheim está analisando isso a respeito do trabalho? O Emile Durkheim está analisando porque esse indivíduo agora, esse garoto ou essa garota, está tendo acessos a esses espaços, diferente de sociedades tidas como simples. Então percebam que não tem uma universidade muito estruturada em uma sociedade pequena. Então muitos desses alunos precisam ir para outra comunidade e estudar. Por isso que ele chama essas sociedades que se industrializaram de uma sociedade cuja solidariedade ela é orgânica por meio das suas instituições. Essas instituições, elas cresceram tanto que fizeram com que os indivíduos pertencentes a ela tivessem tarefas, ou seja, relações de interdependência. Um grande exemplo vai ser agora, no meu e no seu convívio. Para que vocês, alunos que estão aí do outro lado, muitos de vocês utilizam um meio de transporte para chegar na escola. Para quem mora nas cidades industrializadas, urbanizadas, claro que eu estou me referindo em relação a capitais, tá? Então, pega um ônibus para chegar até a escola. Para que você chegue até a escola, você precisa que o motorista do ônibus ele faça a sua função muito bem desempenhada na sociedade. Ou seja, chegue cedo ao seu local de trabalho, pegue o transporte, o seu meio de transporte, que no caso aqui é o ônibus, para que ele chegue no horário do ponto de ônibus, para que você e outros estudantes entrem no ônibus para você chegarem no horário da escola. Olha como é uma relação de interdependência. Vocês dependem do ônibus que chegue no horário para que vocês cheguem no horário da escola. Mas segundo Durkheim, a coisa não acaba por aí. Quando vocês chegarem na instituição educacional de vocês, na escola e futuramente na universidade, o professor precisa exercer muito bem a sua função dentro dessa sociedade. Sabe por quê? Porque se o professor chegar atrasado, não exercer bem a sua função, como professor na análise do Durkheim, vocês vão perder determinados conteúdos ou conhecimento. Então, talvez esse professor também dependa de um meio de transporte que é de um motorista, seja um motorista de Uber, seja um motorista de ônibus. Então, ele depende de outro para poder exercer bem a sua função dentro do sistema educacional. Assim também como o médico depende dos enfermeiros ou das enfermeiras para poder exercer bem a sua atividade e para que a instituição do campo da saúde funcione bem. Então, a função de cada um precisa ser exercida muito bem, desde que quando vocês chegam lá dentro do hospital, que é atendido pela atendente, que vocês são encaminhados para uma outra salinha. Então, todas essas funções precisam ter uma relação de interdependência coesa. Por isso que o Emile Durkheim chama isso de sociedades cuja solidariedade ela é orgânica, ela é complexa nessas sociedades industriais. A gente precisa entender essas relações, essas tarefas divididas, essa divisão do trabalho dentro da sociedade, para que a gente perceba que as funções de cada um são fundamentais para manter a sociedade organizada. E aí talvez venha uma pergunta. Se uma sociedade, ou seja, uma dessas instituições, melhor dizendo, não funcione bem, então o Durkheim também analisou isso. O Durkheim analisou que se a instituição, por exemplo, da saúde não funciona bem, tá? Então a sociedade ela começa a entrar em colapso, ela adoece. Então veja que ele utiliza muito do conceito das ciências da natureza. E por que ele adoece? Ele adoece porque agora a gente precisa investigar o que foi o causador dessa instituição não estar fazendo a sua função, porque agora as pessoas vão começar a chegar doentes nesse sistema da saúde e não vão encontrar funções bem estabelecidas, bem organizadas, bem coesas, e a pessoa não vai conseguir restaurar a tempo a sua saúde para voltar para a sua família, para voltar exatamente para o seu local de trabalho.
Então a gente percebe uma complexidade gigante nas sociedades industriais e a gente percebe também na sociedade atual, tá? Veja como é fundamental entender essa atividade do trabalho na concepção do Durkheim. Quando a gente olha o Max Weber, que é o nosso segundo referencial teórico, o Max Weber ele vai fazer uma análise a respeito do trabalho baseado em uma corrente que ele é considerado como a sociologia compreensiva. Essa sociologia compreensiva do Max Weber gira em torno da ideia da ação social do indivíduo. Ou seja, o Durkheim está tentando analisar a sociedade de uma forma macro, tá? Como ela funciona por meio das instituições sociais. Aqui, a função do Weber é o indivíduo. Qual é o papel do indivíduo, a sua ação perante a sociedade. Tanto é, pessoal, que ele escreve inúmeras obras, mas a obra máxima dele é essa daí, chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Então, aqui o Max Weber, ele chama atenção sobre como o trabalho, como essa atividade do trabalho, ele ganhou um novo significado na sociedade moderna, tá? Então, ele começa a perceber que existe a ideia do trabalho que antes era vista como uma atividade laborosa, uma atividade degradante, uma atividade que levava à tortura do corpo, tá? Uma atividade que era exercida por grupos específicos porque era algo ruim, era visto como algo ruim. Agora, na modernidade, o trabalho é visto como algo justo, algo digno. Ou seja, o Weber ele começou a perceber que o esforço físico lá no mundo antigo, que nós vimos, é visto como algo ruim. E por que se o trabalho era visto como algo ruim, agora está sendo visto como algo justo? E aí foi nesse momento que o Max Weber ele buscou investigar. Existe algo que está impulsionando as pessoas dentro da prática, ou seja, dessa atividade humana que a gente está chamando trabalho aqui, que estão exercendo essa atividade em troca de salário. Existe uma força que está impulsionando eles a fazerem essas atividades, que agora está levando a ideia de justiça, tá? Que é algo digno. E aí ele começa a analisar sociedades cujo o calvinismo, tá? Ou seja, uma religião protestante, ela é muito forte, comparada a outras sociedades frente ao catolicismo e outras religiões. Aqui o Max Weber começa a perceber, pessoal, que a ética, tá, protestante aqui no sentido dos calvinistas, dentro dessas sociedades que tinham como religião predominante, então impulsionou os indivíduos dentro da prática do trabalho, dentro desse espírito para ele é uma espécie de força que está impulsionando cada vez mais o sistema capitalista. Por quê? Porque as pessoas agora estão vendo como uma conduta, uma moralidade está sendo criada aí. E essa moralidade, ela gira em torno da ideia de que a prosperidade é que traz felicidade. E se a prosperidade, ela traz a sua felicidade, então você precisa trabalhar ainda mais para você adquirir bens materiais, porque Deus, ele lhe dá saúde e você precisa ter a coragem de exercer atividades relacionadas ao trabalho. E aí, olha o que ele fala em alguns pontos da obra, tá? Primeiro ponto que vocês precisam entender que ele fala dentro dessa obra é a ideia de ascetismo. Esse ascetismo é uma espécie de conduta, tá, pessoal? Uma conduta humana que tem a ver com a disciplina. Então, ou seja, o indivíduo ele precisa agora, nessa modernidade, ser uma pessoa disciplinada. Ou seja, é uma ética, é uma conduta humana mesmo. Ou seja, um indivíduo agora ele não pode ser um indivíduo preguiçoso, porque a preguiça é algo ruim. O que é bom é a pessoa estar se movimentando, ter uma ação dentro da sociedade. Isso é visto como algo bom. Segundo ponto da obra que ele chama muita atenção é a ideia da parcimônia. A parcimônia para o Weber tem a ver com uma ideia de precaução, tá? Essa precaução ela é racional. E aqui vocês precisam também lembrar que
uma das análises do Max Weber é sobre os tipos ideais, tá? Que ele classifica em 4. Ou seja, esses tipos ideais é um método utilizado pelo Max Weber para analisar as ações humanas. O primeiro tipo que ele analisa é a ação tradicional. Então, existe exatamente uma ação humana relacionada à tradição, como, por exemplo, sentar na mesa nas pontas é de um determinado indivíduo dentro de um grupo familiar. A pessoa pedir a bênção já é algo tradicional que é passado de geração em geração. Isso é uma ação, tá? Uma ação tradicional. Segundo tipo de ação que o Weber analisa seria o que ele chama de ação afetiva. E a ação afetiva está diretamente relacionada às emoções. Então, a pessoa agir por impulso é uma ação afetiva. Você gosta de um colega, você escuta uma pessoa falar mal desse colega e você, por impulso, quer o defender. Então, é ação afetiva, você agiu pelas emoções. Terceiro tipo de ação é o que ele chama a atenção de ação racional com relação a valor. Aqui é quando o Weber começa a perceber a ideia da razão que ele coloca como diferença aqui dos outros dois que eu acabei de mencionar, que é quando o indivíduo adquire um sentido a algo. Exemplo é quando você está no aniversário e você recebe um presente de uma pessoa que você está atribuindo muito valor àquilo. Então, aquele presente, por mais simples que seja, você está atribuindo um significado, está atribuindo valor para a sua vida, é uma ação. Por isso que você vai começar a guardar esse presente, você vai começar a cuidar. Então, você está atribuindo racionalmente um valor, uma significância àquele presente. E um quarto tipo de ação é justamente o que o Weber chama de ação racional com relação a fins. Existe uma finalidade da minha ação. Se vocês hoje estão assistindo essa aula de sociologia, tá, sobre ainda da temática trabalho, que é uma das temáticas mais amplas dentro da sociologia, dentro dessa área das ciências humanas, que é uma das mais cobradas também no Enem, então essa ação que vocês estão aí do outro lado, fazendo as anotações, percebendo os pontos fortes nos nossos momentos de reflexão, existe uma finalidade. A finalidade é que vocês querem ingressar aí na universidade, justamente no curso que vocês pretendem. Isso é o objetivo, é a finalidade. E quando o Max Weber chama da ideia de precaução racional, é que o indivíduo ele precisa entender que se ele ganha, por exemplo, R$1.000, ele não pode gastar 2.000, não faz sentido, isso não é racional, não é uma ação racional, não faz o menor sentido, tá? E aí ele olha também a ideia de discernimento. A ideia de discernimento, o Max Weber começa a perceber que o indivíduo ele precisa decidir o que ele é bom ou ruim para ele, assim como a religião protestante faz também. Então tem um discernimento para saber se algo que ele está agindo ou fazendo está agradando a Deus ou não. Tá? O Max Weber ele faz essa análise sociológica. Um outro ponto é a ideia da acumulação. Então veja que a ideia de poupar, guardar, fazer exatamente investimentos, começa a surgir dentro dessa análise do Weber. Se hoje muitos de vocês pensam aí em investir na bolsa de valores, tá? Então comprar ações, vem nessa ideia de acumulação aqui. E por isso que na análise weberiana as pessoas estão vendendo ou trocando a sua força de trabalho justamente para adquirir mais bens materiais, tá? A ideia de acumulação. E um outro ponto é a ideia de vocação. Então, essa ideia de vocação é uma ideia que ele chama a atenção como uma espécie de chamado divino. Então, quem aqui nunca já em um momento familiar, as pessoas falaram mais ou menos assim, olha, você tem cara de médico. Então você dá aquele start e diz, então eu acho que eu vou ser médico. Se muitas pessoas estão dizendo que eu vou ser médico, então eu acredito muito nesse propósito, tá? Por isso que o Weber analisa que a partir desse chamado divino, dessa ideia de vocação que está surgindo, é que as pessoas começam a aderir o amor pelo trabalho. Por isso que muitos estão indo para uma área que ganham mais dinheiro, porque o dinheiro gera acumulação, e aí você está decidindo sobre a sua vida, se vai ser bom para você seguir aquele trabalho ou não, tá? Essa ideia do discernimento. Entra também nessa ideia de precaução racional, você precisa projetar a sua vida para a ideia
dessa nova profissão que vocês aí do outro lado estão almejando com o ingresso da universidade, e vocês estão tendo uma conduta humana, que a conduta humana é essa disciplina de estudos, porque vocês querem ser bons profissionais, tá bom? E só para a gente fechar essa parte, cabe observar, pessoal, que o ócio lá no mundo antigo é visto como algo positivo, tá? Essa ideia do descanso, e a preguiça é algo visto como ruim hoje. Então, alguns conceitos foram variando com o tempo também, tá certo? Gente, voltamos daqui a pouco para falar do nosso terceiro clássico da sociologia sobre a respeito do trabalho. Não saiam daí, a gente volta em instantes. Olá pessoal, voltamos mais uma vez para continuar conversando sobre essa temática do trabalho dentro da concepção dos clássicos da sociologia. Então, em um primeiro momento, nós falamos aí exatamente do Max Weber e sua ideia a respeito da divisão do trabalho dentro de uma sociedade. Falamos também dentro dessa sociologia micro que nós costumamos dizer, porque é analisada a questão da ação do indivíduo na análise do Max Weber. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro clássico da sociologia, que é o Karl Marx. Primeira coisa que vocês precisam saber, tá, pessoal? Karl Marx, ele faz parte de uma corrente da sociologia que é o materialismo histórico, que nada mais é do que a análise feita pelo Marx, que historicamente, por isso da ideia da histórico dentro da sua narrativa, dentro das suas análises sociológicas, é que existiram grupos que se apropriaram dos meios de produção. E quando grupos específicos se apropriaram dos meios de produção, eles materializaram isso, tiveram status perante a sociedade e passaram a ser grupos dominantes em relação de grupos dominados. Ou seja, o que o Marx está chamando a atenção aqui é que historicamente, quando eu falo historicamente, aí a história do ser humano, vai sempre existir grupos dominantes e grupos dominados, em que os grupos dominantes vão começar a se apropriar dos meios de produção, tá? Em que eles vão começar a ganhar status na sociedade, e óbvio, se eles estão ganhando status na sociedade é porque eles se apropriaram disso. E aí eles vão começar a ter uma relação dialética de contradição. E essa contradição, pessoal, é o antagonismo da grande ideia do Marx. Tá? Então, que é o que ele vai dizer lá na frente, mais específico, sobre a questão da luta de classe. Mas vamos tentar dar uma reflexão sobre o que seria, historicamente, esses grupos que foram se materializando por meio de bens e serviços, tá? No meio do contexto histórico. Quando a gente olha, por exemplo, na Grécia Antiga, então a gente começa a perceber quem são esses homens livres. Então, esses homens livres, então, são esses cidadãos que têm aquela participação, por exemplo, dentro da política. Então, são grupos dominantes dentro desse contexto antigo. E quem são os dominados? São as pessoas escravizadas. Antagonismo, tá, pessoal? Grupos dominantes e grupos dominados. Quando a gente olha um pouco mais adiante, dentro desse mesmo contexto, nós temos aí os patrícios e os plebeus. Então, dominantes são os patrícios e os plebeus são os grupos dominados. Quando a gente chega na Idade Média, a gente percebe que nós temos um grupo estamental que é o senhor feudal. Esse senhor feudal é um grupo dominante, tá? Por quê? Porque ele tem a terra que leva ele a ter status perante a sociedade medieval. Então, a terra aqui é sinônimo de poder. É algo analisado pelo Marx, tá bom? Tanto é, pessoal, que dentro desse contexto, o Marx ele vai começar a perceber que vai ter um grupo antagônico que são os servos. Então, os servos é justamente esse grupo antagônico. Quando a gente anda um pouquinho mais adiante, nós percebemos que nesse contexto da crise feudal vai começar a existir os mestres das corporações. E esses mestres das corporações, dentro da divisão do trabalho dentro da sociedade, que já está começando a surgir com a crise feudal, vai existir
exatamente os aprendizes. Os caras, eles querem agora ter uma profissão, mas eles são dominados pelos esses mestres da corporação. E quando a gente chega na sociedade do século XIX, analisado pelo Marx, nós temos duas classes, que é a burguesia e o proletariado. A burguesia como detentor dos meios de produção, tá? Eles estão em todas as instâncias, e o proletariado, que é esse trabalhador industrial, também rural. A gente chega agora na ideia do capital. O que seria o capital aí dentro da ideia do Marx? Capital, pessoal, não necessariamente tem a ver com dinheiro não, tá? Isso vai variar de acordo com o tempo histórico. Então, por exemplo, hoje nós associamos o capital em relação ao dinheiro, porque o dinheiro é que proporciona status perante a sociedade. Então, quanto mais o camarada tem dinheiro, então o camarada ele pode adquirir bens materiais, casa, carros, propriedades, viagens, então ele pode frequentar lugares que têm status perante a sociedade, tá? Então muitas pessoas associam a esse meio, tá? Que é produzido, ou seja, o acumulado, que é o dinheiro. Mas a gente também pode levar em consideração a questão da indústria. Então, quem é dono de grandes fábricas, então, multinacionais, aí, esse sistema industrial, ele também são pessoas que estão diretamente relacionadas ao capital, tá bom? Então, a terra, lá da Idade Média, por exemplo, a terra, quem tinha terra tinha status perante a sociedade. Então, hoje, a gente pode associar também as tecnologias. Então, imagine essas grandes empresas que, se elas quiserem agora desligar os satélites, por exemplo, porque está associado a essa questão das tecnologias, porque eles têm esse capital ao seu favor, então a gente fica à mercê deles. É esse tipo de analogia que o Marx está fazendo para entender qual é o papel do indivíduo em relação ao trabalho na sociedade. Uma outra questão que é fundamental vocês entenderem no Marx, quando ele está tentando explicar essa relação do trabalho, tá? É o que ele chama a atenção de alienação ou estranhamento. Essa ideia de estranhamento, pessoal, é quando o indivíduo ele começa a não mais pertencer àquela atividade que ele está executando. Exemplo, imagine que vocês estejam agora numa fábrica, tá? Em que existe uma esteira, em que essa esteira vai passando todos os dias um produto que você tem que colocar selos. Passa o dia colocando selos nesse produto, somente isso. Então, o estranhamento que o Marx chama a atenção é que qual é de fato o papel desse trabalhador dentro desse processo produtivo, que ele não sabe nem para onde vai, ele está participando da produção, tá? Daquele produto que está na esteira, ele está participando, que ele está colocando um selo, mas ele não sabe para onde vai aquele produto. Muitas das vezes aquele trabalhador ele não tem nem acesso àquilo que ele está produzindo, então isso causa um certo estranhamento. E esse processo repetitivo da esteira, que eu estou citando aqui como exemplo, dentro de um modelo fordista, taylorista, tá? Então, o Marx percebe que isso gera uma alienação. Então, isso separou o trabalhador, que é o indivíduo, tá, do trabalho, que é a atividade que esse indivíduo exerce. Trabalhador é o indivíduo, trabalho é a atividade que ele exerce, seja ela física ou mental, dentro desse espaço que ele está inserido, dentro desse ambiente que ele está inserido, tá? Então, é isso. Então, ele não sabe o que vai acontecer no produto final aí. Uma outra coisa é a ideologia. O Marx ele percebe que dentro dessas relações do trabalho existe uma falsa interpretação da realidade, tá? Uma falsa reprodução da realidade. E por que ele chama isso de ideologia? Porque o Marx ele começa a perceber que se eu ou você ainda estamos dentro de uma fábrica, então está passando a esteira, a gente está colocando o selo, aquilo vai gerar uma falsa sensação em que o que está sendo produzido por mim tem mais valor do que eu, que sou o indivíduo, que estou colocando os selos. É eu que faço a coisa acontecer, tá? O produto
final ser produzido, mas eu muitas das vezes não sou reconhecido sobre isso. O que tem mais valor, diga-se de passagem, dentro dessa era industrializada, desse sistema consolidado que é o sistema capitalista, é o mundo das coisas, é o objeto. Um grande exemplo é que hoje os celulares, alguns dos celulares, eles têm um valor, é o que ele chama de coisificação, tá? E isso é uma reprodução da realidade, a gente reproduz que os celulares eles valem mais do que eles precisam valer mais, R$5.000, pegar por exemplo aqui, do que o salário do trabalhador que ajuda a produzir aquilo que ganha, por exemplo, um salário mínimo. Então percebam que isso é ideologicamente uma representação da sociedade, ou seja, a coisificação, o mundo das coisas tem mais validade do que o indivíduo que a produz, e isso está diretamente relacionado ao trabalho. Tanto é que o próprio Marx ele vai utilizar um conceito mais adiante que é sobre a questão do fetiche. O fetiche ou fetichismo nada mais é do que a questão de você sentir a necessidade de possuir, de ter aquele objeto. Por isso que a gente começa a acumular coisas, a gente começa a criar uma ideia de que eu necessito de ter um celular de última geração, eu preciso daquilo. E todo esse contexto faz parte da ideologia e todo esse contexto faz parte da vida do trabalhador. Por isso que ele vai analisar a sociedade, que ela está estruturada de duas formas. Uma que ele chama de infraestrutura e a outra que ele chama de superestrutura. A infraestrutura é a base econômica da sociedade, é onde está o proletariado, tá? O proletariado é que faz a economia de uma sociedade funcionar. É as funções que o Émile Durkheim estava mencionando, essa relação de interdependência. Só que a galera que fica na superestrutura, que é o grupo dominante, a burguesia, fica jogando um monte de ideologia para a classe trabalhadora, para manter ela ocupada, tá bom? Dentro das fábricas, brigando muitas vezes entre si, que aí ela não tem tempo de criar o que ele vai chamar lá na frente de consciência de classe. E se não tem consciência de classe, as pessoas apenas reproduzem exatamente o que a burguesia quer. Então veja que a ideia do Marx, historicamente, ele está falando desses dois grupos antagônicos, tá? Que vai se consolidar aí na era do capitalismo industrializado, vai se consolidar com essa tendência do sistema capitalista e a sociedade está estruturada entre infraestrutura e superestrutura. E diga-se de passagem que é justamente a classe burguesa que detém esses meios de produção. É ela que está no âmbito jurídico, ela reproduz muita coisa do âmbito jurídico para satisfazer as vontades do seu próprio grupo e entre outras questões também. Quando a gente olha também, o Marx agora ele vai ser pontual na questão do trabalho, que é o que ele chama de mais-valia. A mais-valia nada mais é, pessoal, do que o excedente que não é repassado para o trabalhador. Como assim há excedente? Aquilo que é produzido e que não é passado para o trabalhador. Seria algo girando em torno de hora extra, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse excedente nada mais é do que o trabalhador exerceu a sua função no seu horáriozinho, só que aí ele ficou executando tarefas a mais, mas era para ele receber por essas tarefas a mais, só que ele não recebe. E essas horas a mais, essas tarefas que ele exerceu, vai para um grupo, vai para uma pessoa. E é justamente o grupo dominante, que é a burguesia. Isso para ele é mais-valia, tá? E a mais-valia para o Marx é classificado de duas maneiras. Uma primeira que ele chama de mais-valia absoluta, que nada mais é do que o aumento do tempo de trabalho. E se eu aumento o tempo de trabalho, eu estou aumentando a produtividade, mas eu não dou um reajuste salarial para o indivíduo. Seria na prática que se hoje a gente fala de 8 horas de trabalho de um trabalhador convencional, então existe agora que esse trabalhador, por trabalhar 8 horas, ganha um salário mínimo. Exemplo. Então vai ter uma mudança nas leis trabalhistas, uma situação hipotética que eu estou citando, que agora o que é considerado horas de trabalho são 10 horas. Então eu aumentei o tempo de trabalho desse trabalhador, desse proletariado, e não vai ter nenhum reajuste salarial, porque
a ideologia que é reproduzida pela superestrutura foi essa. Um segundo ponto é a mais-valia relativa, que aí entra na intensificação do ritmo de trabalho por meio das tecnologias. Ou seja, a mais-valia relativa, o Marx percebeu que está sendo implementado agora muitas máquinas dentro do ambiente de trabalho. Então, esse meu trabalhador se tornou um trabalhador multifuncional. Ou seja, esse meu trabalhador agora ele vai exercer várias tarefas e não vai ter um reajuste salarial. Até porque o que vai ser ideologicamente reproduzido é que esse trabalhador teve as suas funções reduzidas, coisa que não teve, ele vai precisar intensificar, olhar a máquina, fazer manutenção de máquina e etc., pelo mesmo salário. Por isso, pessoal, que muitas empresas, muitas fábricas da época começou a implementar essas máquinas em prol exatamente de ampliar a produtividade, reduzir gastos, ter uma maior produção e logo ter uma maior produtividade. Mas isso precarizou o trabalho. Tanto é, pessoal, que o Marx ele vai começar a mencionar um outro conceito que é pouco mencionado, que é o exército industrial de reserva. E o que é um exército industrial de reserva? É esse excedente do desemprego estrutural, tá? Esse desemprego estrutural é por meio da implementação das tecnologias no mercado de trabalho, e aí vai fazer com que aquelas pessoas que não têm exatamente uma certa habilidade de mexer com as tecnologias vai se tornar pessoas obsoletas, ultrapassadas. E aí a ideia do exército é de pessoas, contingente de pessoas industrial é para trabalhar nas indústrias e reserva significa que se a pessoa não está apta, existe uma fila de pessoas no mercado de trabalho que está querendo exatamente a sua vaga. Por isso que precariza o trabalho e é o que ele chama de exército industrial de reserva. Agora, a gente vai falar um pouquinho de uma questão de 2020 do Enem a respeito de um pouco dentro dessas ideias dos clássicos da sociologia, tá? Olha o que diz o texto. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e servidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. E esse aqui é um texto do Ricardo Antunes, um dos maiores sociólogos que nós temos na atualidade. Percebam que o texto ele gira em torno exatamente de tudo aquilo que a gente já discutiu a respeito desse mundo do trabalho, do pensamento dos clássicos da sociologia. Então, a própria questão ela faz um resgate da ideia do ócio no mundo antigo, passa exatamente por essas etapas de transição até chegar na modernidade e essa ideia de descanso se tornou algo voltado à preguiça. Então a gente precisa produzir, a ideia da produtividade. E aí a gente começa a perceber que existe uma conduta que um dos nossos clássicos da sociologia analisa isso, tá, pessoal? Vamos lá, olha o que diz o comando. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela a reforma higienicista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Então, o texto ele não gira em torno disso e, principalmente, esse processo de ressignificação do trabalho dentro da análise dos clássicos da sociologia não gira em torno disso não, tá? Nenhum dos três clássicos vão mencionar que é uma reforma higienista, tá? B. Reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado e, obviamente, que é essa se a gente pegar a análise do Max Weber. Então, percebam, pessoal, como o conhecimento dos clássicos da sociologia a respeito do trabalho é fundamental para que vocês percebam, tá bom? Como esses conhecimentos, eles caem no Enem. Eles não precisam cair diretamente citando uma obra ou a obra do próprio Weber a respeito sobre o trabalho, mas pode trazer uma análise de um sociólogo a respeito dessa temática, girando em torno
dos próprios conceitos trabalhados pelo Max Weber, tá bom? Então veja como é fundamental e é importante tratar dessa temática trabalho no mundo atual e também para a prova de ciências humanas, mais especificamente de sociologia no Enem. Gente, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, então muito foco no Enem, então que vocês venham atingir um resultado excelente com essas dicasinhas do professor Arli Paulo na aula de Sociologia aí sobre o mundo do trabalho, agora dentro da concepção dos clássicos. Tchau, gente, se cuidem e até a próxima. Estamos de volta, School Friends, e olha só, internaliza mais essa mensagem. Continue aprendendo, continue lendo e continue tendo conhecimento. Então, bora de mais uma aula? Olá, pessoal de casa, bem-vindos a mais um programa Nota 10. Eu sou a professora Milene Lima e estou com vocês aqui no Nota 10 para falar sobre literatura no Enem. No nosso último encontro, eu falei bastante para vocês de como o Enem cobra esse texto literário, que é cobrado lá na matriz de referência como competência 5. Expliquei um pouquinho para vocês das características mais importantes do texto literário. Nós falamos bastante em estratégias de leitura na hora da prova, ter a questão do controle do tempo, prestar atenção nos movimentos que são mais recorrentes. Falei para vocês sobre a habilidade 15, que é a habilidade que vai falar acerca de texto literário e a relação desse texto literário com o seu momento histórico, político e social. Beleza? Então a gente vai só resgatar aqui um pouquinho do que nós vimos na última aula. Falando de habilidade 15, nós começamos ali uma espécie de revisão da linha do tempo literária. E aí nós começamos a falar de movimentos das origens da literatura feita em língua portuguesa, que na verdade ainda é o contexto europeu, inicialmente o contexto medieval, trovadorismo, com as cantigas trovadorescas, com a prosa trovadoresca feita na época, as geografias, as novelas de cavalaria, os cronicões, os nobiliários, e falamos também um pouquinho sobre humanismo e classicismo. Depois disso, nós batemos um papo aqui sobre a literatura no Brasil, feita a partir, então, do quinhentismo, que, como eu expliquei para vocês na aula passada, não é exatamente um movimento ou escola literária, visto que não tinha intenção artística. No entanto, dá de conta das nossas origens literárias, ou seja, o primeiro momento de produções textuais, produções literárias, não com intenção artística, mas com valor literário, em especial um valor documental, histórico, porque era uma literatura que servia, sobretudo, para divulgar esse novo mundo, essa terra recém-descoberta, mas também, além dessa divulgação, desse registro histórico, que servia, é claro, aos interesses da coroa portuguesa, nós também falamos um pouquinho acerca da literatura jesuítica ou de catequese, ou seja, a literatura que foi produzida com o intuito de catequizar os nossos povos originários, os nossos indígenas, né? E aí a gente bateu bastante um papo sobre essa questão de colonização, que na verdade foi uma invasão portuguesa, e como esse primeiro momento da literatura feita no Brasil é uma literatura chamada crônicas de viajantes, diários de viajantes, relatos de viajantes. É uma literatura, sobretudo, feita por estrangeiros sobre o Brasil e com intenções que não eram intenções artísticas. Por esse motivo, muitos teóricos não vão considerar o quinhentismo como uma escola, um movimento artístico-literário, mas ele não deixa de ter o seu valor e a sua importância, principalmente para o Enem, que cobra, vez por outras, questões que abordam esse contexto do quinhentismo brasileiro, tá certo? Então vamos aqui avançar, depois eu volto aí para a tela com vocês para falar das outras habilidades da competência 5, que é a habilidade 16 e 17, mas ainda estamos falando sobre a habilidade 15, essa que fala da relação do texto literário com o seu momento de produção. Portanto, eu tenho que revisar aqueles movimentos literários, eu tenho de saber as características desses movimentos e principalmente a relação com a história, com o momento político, social, em que cada movimento desse teve a sua produção, tá certo? Então vamos aqui.
Eu tinha colocado aqui para vocês uma espécie de linha do tempo literária. E como eu disse também na última aula, pessoal, nós passamos 3 anos de ensino médio, às vezes até 3 anos e mais um pouquinho, quando se começa no 9º ano, por exemplo, 3 anos estudando as escolas ou movimentos literários brasileiros. Então, é tempo agora, nesse último momento, de vocês revisarem, reforçarem. É claro que em 50 minutos de aula, em 45, 25 minutos, a gente não dá de conta de falar de todos os detalhes necessários. Mas o mais importante para vocês que estão nessa reta final agora é pegar as últimas dicas e reforçar o que for mais importante de cada movimento, tá certo? Então falamos de quinhentismo, seguindo aí na sequência vamos falar de barroco. Lembrando que essa partezinha que está aí em amarelo para vocês que estão em casa, na linha do tempo literária, é o que nós chamamos de era colonial da literatura brasileira. É a literatura que é produzida quando o Brasil ainda é colônia portuguesa. Então isso abarca quinhentismo, o barroco e o arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo. Somente a partir do período chamado romantismo é que nós vamos ter uma literatura nacional. Então essa partezinha aí que eu grifei para vocês em amarelo ainda era colonial da literatura brasileira. Seguimos então com o barroco. O barroco brasileiro ele data a partir de 1601, com a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Milene, eu vou precisar ficar decorando data, por exemplo. Não é que vocês vão ficar precisando decorar a data. O Enem não vai perguntar para vocês, em que ano a obra de Bento Teixeira foi publicada. Óbvio que não, pessoal. Isso aí é decoreba. Não, vocês não vão precisar se ater a esses detalhes. Mas é preciso saber, por exemplo, o que é que acontecia no Brasil enquanto estávamos nesse período chamado de barroco. Só para vocês se situarem historicamente, antes disso, antes do barroco, acontece um pouco antes mesmo, Reforma Protestante e depois Contra-Reforma. E aí a gente tem um período em que o Brasil está passando pela chamada União Ibérica. Então, Portugal unificando ali os tronos Portugal e Espanha, então o Brasil está passando por esse processo. Então, o nosso barroco também tem influência espanhola, da arte, da cultura e da literatura espanhola. Mas o que é mais importante nos lembrarmos sobre barroco? Barroco é um movimento contraditório. É um movimento que marca o indivíduo que está vivendo ali em uma época que depois de ter passado reforma e contra-reforma, o indivíduo faz certos questionamentos. E aí, durante muito tempo, durante o travadorismo, durante a Baixa Idade Média, durante ainda o início do Renascimento Cultural, tem-se como ideologia predominante o teocentrismo. E aí, na época do humanismo, isso vai se modificando, como a gente conversou na aula passada, e a ideologia vai mudando para o antropocentrismo. A religiosidade ainda é muito forte nesse período, certo? Mas agora há certos questionamentos. Então, o indivíduo que vive nesse período chamado barroco, que é uma arte de exagero, a própria palavra barroco vem dessa ideia de exagero, uma arte luxuosa, uma arte elitizada, uma arte que é sobretudo de exageros não só na arquitetura, na pintura, mas também nas palavras. Então, há sentimentos contraditórios envolvidos ali que vão ser expressos por meio de antíteses, de paradoxos, que são figuras de linguagem que marcam contradições, certo? Ou seja, de palavras e expressões opostas, como antítese, ou seja, de palavras extremamente contraditórias e que acontecem ao mesmo tempo, como paradoxo. Então, o indivíduo desse momento é um indivíduo cheio de questionamentos e de conflitos. É um indivíduo que está ali apegado a dualidades como a vida e a morte, a vida terrena ou a vida rica espiritualmente, a vida eterna, por exemplo, o pecado ou o perdão. E esse indivíduo vai se colocar, por meio de poesias, por exemplo, como um eu lírico que está com esses questionamentos. Então, a religiosidade ainda é muito forte, né, na expressão barroca, em especial porque os dogmas da Igreja Católica, por exemplo, usaram, sobretudo, a arte como uma forma de reconquistar os seus fiéis durante a contra-reforma, E aí isso vai respingar, obviamente, não só nas artes plásticas, mas na literatura. Então é uma arte que ora é marcada por forte religiosidade, mas ainda herdando ali do início do Renascimento Cultural o traço da razão. Então esse indivíduo está colocando em pesos. E agora? A fé ou a razão, por exemplo?
né? Então, esses questionamentos são reverberados por meio dos textos, geralmente em formato de poesia, que tem o formato ainda clássico, principalmente os sonetos. E aqui a gente tem duas personalidades importantíssimas do barroco brasileiro. Não nos esqueçamos que dentro do barroco brasileiro nós temos aí duas correntes literárias. Me lembra o que seria corrente literária? Corrente literária seria como fossem formas de se utilizar aquela literatura, de se expressar, de escrever, certo? Dentro de um mesmo estilo. Então, nós temos o cultismo e o conceptismo. O cultismo vem justamente da ideia de jogo de palavras, cultuar palavras. E aí, quanto mais culta essa linguagem, mais rebuscada, mais erudita, mais complexa, usando inclusive palavras que trazem esse rebuscamento e muitas vezes deixam até a linguagem truncada. O que é uma linguagem truncada? Hipérbatos, inversões sintáticas, que tornam a leitura, inclusive, difícil de se entender muitas vezes. Essas construções propositalmente elaboradas, né, com esse luxo, exagero na linguagem, são da corrente cultista. Na corrente cultista, valoriza-se muito mais o como dizer as coisas, o jogo de palavras. Enquanto a corrente conceptista vai ligar a ideia de conceito, de ideia, e aí o jogo de ideias ou de conceitos é mais importante. Valoriza-se muito mais o que se diz do que o formato com que se diz. Isso significa que a linguagem cultista é desleixada, por exemplo? Não, de forma alguma. Até porque nós estamos falando de uma linguagem produzida, feita aí no século XVII. Então, se a gente pega um texto e compara com a linguagem corriqueira, cotidiana da atualidade, é muito diferente, ainda é muito formal, vamos dizer assim, tá certo? Então, a corrente conceptista vai trabalhar com essa ideia de jogo de conceitos, jogo de ideias, por exemplo, utilizando muitas vezes imagens metafóricas, ou seja, as metáforas, o uso das antíteses, dos paradoxos também, assim como a corrente cultista pode ser utilizada essas figuras de linguagem, mas, sobretudo, o raciocínio lógico. O escritor que usa a corrente cultista, ele quer que o leitor, ou no caso dos sermões de Padre Antônio Vieira, por exemplo, faça ali o jogo de raciocínio lógico para chegar ao entendimento. Por que eu estou citando Padre Antônio Vieira? Porque, como eu disse para vocês, no Brasil nós temos duas personalidades importantes acerca do barroco, que é Gregório de Matos Guerra, poeta, conhecido pelo apelido de Boca de Inferno, devido à sua poesia satírica que criticava Deus, o mundo e as filhas de seu Raimundo. Não, gente, Deus ele não criticava, não. Agora, as filhas de seu Raimundo e todo mundo, com certeza. Toma um café e vamos embora. E Gregório de Matos Guerra ganhou esse apelido, Boca de Inferno, devido a essas sátiras, essas críticas que ele fazia aos costumes, à sociedade da época, aos governantes da época, no caso, o governante da Bahia, né, que era a província, a capitania da Bahia. E nós tínhamos na prosa um outro destaque, que era o Padre Antônio Vieira, que foi mandado para cá, para o Brasil, junto da Companhia Jesuítica. Então, veio como missionário e aqui se estabeleceu durante bastante tempo e foi considerado um dos mais eloquentes oradores em língua portuguesa, tendo um carisma diferenciado para os padres, para os jesuítas de sua época, levando multidões às suas missas e ficando muito famoso, célebre, pela linguagem dos seus sermões, que não abordavam apenas questões religiosas, mas traziam também questões sociais, políticas para dentro dos seus sermões. Então, são duas personalidades muito importantes, Padre Antônio Vieira, com os seus sermões na prosa, e Gregório de Matos Guerra, pelo amor de Deus, na poesia, certo, pessoal? Então, essas são as marcas mais fortes, mais influentes do barroco brasileiro. E aí, a literatura feita durante o barroco tem essa marca da dualidade, não se esqueçam disso, que são esses paradoxos e conflitos existenciais, em que as pessoas da época estão pensativas, acometidas com esse viés dual, contraditório, tá certo? Vamos em frente. Depois nós temos um período, inclusive a gente olha para o período chamado arcadismo, neoclassicismo, pessoal, mais ou menos de 1768 até 1836, e a gente diz, nossa, foi até um tempo significativo, mas a gente teve pouca produção. E sempre olhar para a questão histórica. A habilidade 15, ela vai pegar esses movimentos e aplicar a questões do contexto histórico, social ou político. Então, as perguntas são feitas direcionando para que você reconheça ali naquele texto um traço daquele momento histórico, uma característica social ou política
por meio daquele texto, ou da época em que esse movimento, escola literária era produzida, quais eram as características, por exemplo, tá certo? Então vamos aí, no arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo, e vocês que estudam literatura já há um tempinho, pelo menos ao longo do ensino médio todo, já devem ter percebido que comumente nós temos nessa linha do tempo literário um período, um movimento literário, e aí geralmente o outro que vem depois se opõe ao anterior. Eu costumo dizer que o ser humano ele é movido por mudanças e ele é constantemente insatisfeito. E não é coincidência. Quer dizer que o arcadismo nasceu aqui e do nada foi contrariar o barroco? Não, calma, gente, toma um café e respira. Não é que do nada nasceu e foi se opor ao outro. É porque, na verdade, quando esse movimento nasce, há novos anseios, novas questões políticas, novas questões sociais, que interferem diretamente também no jeito de se fazer arte. Então, não é aleatório de um movimento se opor ao outro. Aí, vamos lá. O arcadismo, o neoclassicismo surge, primeiramente, na Europa e depois chega aqui ao Brasil, obviamente, né, pela nossa influência e relação direta com a dependência cultural, política, social de Portugal. E aí a gente tem o neoclassicismo ou arcadismo. O nome neoclassicismo, traduzindo, seria novo classicismo. Essa partículazinha neo significa novo. E aí seria um novo classicismo, classicismo de novo, na verdade é um novo movimento, mas com inspiração clássica. Em literatura, em artes, quando nós falamos inspiração clássica, influência clássica, costumeiramente nós nos remetemos a quê? A cultura greco-latina, a cultura da antiga Grécia e antiga Roma. Então, se eu estou dizendo que esse movimento é neoclassicismo, o novo classicismo ou arcadismo, quer dizer que é um movimento que vai novamente se inspirar na cultura clássica? Exatamente. E isso também não é aleatório. Vamos lá. Acontece um movimento, né, chamado iluminismo durante o século XVIII. E esse iluminismo traz à tona ideais filosóficos que vão, mais uma vez, bater na tecla assim, ciência, arte, valorizar as ciências, valorizar a arte, valorizar a razão. E junto com a razão vem a ideia de equilíbrio. Concordam? Afinal, quando a gente não está na nossa razão, quando a gente perde a razão, a gente tende a se desequilibrar, se alterar muitas vezes. Não é assim? Mas eu não estou aqui para afirmar, abordar essas questões de comportamento, né? Até porque eu não tenho propriedade para isso. Mas o que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte, a ideia de racionalidade, a ideia de razão, cultivada muitas vezes por diversas filosofias em períodos diferentes da arte e da filosofia, são novamente aí resgatados, tá? Essas ideias, resgatados, aliás. E aí esses ideais resgatados, uma vez trazidos para esse contexto, num contexto, por exemplo, em que na Europa nasciam as primeiras grandes metrópoles, né? Cidades grandes que estavam abarrotadas de pessoas. E junto com esse crescimento, pessoal, surgem também problemas de saneamento, problemas de violência. E a gente está falando aqui de século XVIII, ok? E neste século XVIII, nós temos aí, então, essa preocupação já. Tanto os ideais filosóficos das filosofias iluministas vão contribuir para esse pensamento de observar o ser humano e prestar atenção ao seguinte, quer dizer que a cidade está um caos. Quer dizer, então, que a violência, a falta de saneamento é um caos completo. Perdão. E aí, de repente, esses filósofos começam a discutir, debater ideias e dizem o seguinte, como Jean-Jacques Rousseau fala, mas o ser humano nasce bom e a sociedade é que o corrompeu. Aí o outro vai dizer assim, então se a gente devolver esse indivíduo para o seu estado natural. E o que seria devolver esse indivíduo para o seu estado natural? Em pleno século XVIII, depois de um homem adquirir certo progresso, etc, etc e tal. Vamos lá. Seria basicamente que o homem retornasse a morar, vamos dizer assim, voltasse a morar perto da natureza, assim como os antigos gregos em suas poesias falavam do pastoreio de ovelhas, cuidando de ovelhas, cuidando do gado, vivendo no meio do mato. Já diria a música popular brasileira, ter uma casinha branca, com um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Até esqueci uma parte da letra agora.
né? Tem uma casinha branca de varanda, lembrei, com um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, esse ideal de bucolismo, de sair dos grandes centros urbanos, de fugir da violência, de fugir do caos e retornar para a sua essência natural, para viver uma vida perto do campo, para viver uma vida sem grandes exageros, cortando o luxo, cortando as inutilidades, eram os ideais filosóficos que sustentavam essa literatura que a gente chama de literatura de arcadismo ou neoclassicismo, baseada principalmente em 5 lemas latinos. Um que diz, fugere urbem, ou seja, fuja da cidade, saia de lugares tumultuados, caóticos. Locus amoenos, ou seja, busque um lugar ameno, tranquilo, aprazível, bom de se viver, calmo, tranquilo. Aurea mediocritas, ou seja, tenha uma vida que seja medíocre materialmente, mas que seja rica espiritualmente. Inutilia truncate, corte o que é inútil, corte o luxo, corte o desnecessário. E isso na literatura também vai se referir à linguagem barroca, cortar o exagero da linguagem barroca e buscar uma linguagem menos exagerada, mais tranquila, certo? E menos rebuscada, tá? E por último, e não menos importante, carpe diem, expressão latina de mais de 2000 anos do poema de Horácio, que diz então que colhe o dia hoje, vivo o agora, aproveitar intensamente. Então, esses ideais, esses lemas latinos, eles deram subsídio, vamos dizer assim, embasamento para a cultura da literatura árcade, a cultura da literatura chamada neoclássica. Então, quer dizer que esses homens, escritores, intelectuais da época, todo mundo abandonou sua casa luxuosa e foi morar no meio do mato? Na prática não, mas na teoria a filosofia era belíssima, né? E eu acho que hoje a gente às vezes precisa muito disso, fugir da rotina, do caos, da tempestade, do tumulto, do barulho, da zoada, enfim. Então, na teoria, era isso. Mas quando a gente traz para o contexto brasileiro, o arcadismo brasileiro tem algumas peculiaridadezinhas. Em especial, trazer essa visão da distinção entre a vida na colônia e a vida na metrópole. Representadas aí, Portugal, metrópole, e colônia, Brasil. E aí, Cláudio Manuel da Costa, um excelente escritor de sua época, poeta mineiro, é quem vai mais tematizar essa dicotomia entre metrópole e colônia, como é a vida na metrópole, como é a vida na colônia. E muitas vezes em suas poesias, inclusive o Enem já cobrou alguns poemas de Cláudio Manuel, trazendo essa perspectiva desse olhar para a exploração do lugar. Por quê? Porque Minas Gerais nessa época, já que a gente precisa falar de contexto sócio-histórico e político, Minas Gerais nessa época, pessoal, efervescia, ora, do auge do ciclo do ouro e depois o declínio desse ciclo do ouro. Isso vai movimentar politicamente, socialmente e literariamente, artisticamente. Afinal, o grupo de maior expressividade no Brasil, desta época, na literatura, é o grupo de poetas mineiros, dos escritores mineiros. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, outros que se destacaram menos, mas também são importantes. E 2 outros nomes, que nós temos Basílio da Gama e São José Frei José de Santa Rita Durão, aliás. E aí a gente tem obras que trazem épicos, epopeia no meio do arcadismo, pois é, alguns épicos que trazem a ideia do indígena e da colonização, trazendo aí já um contexto pré-romântico, mas ainda não, que trazem esse olhar para a cultura indígena, mas de uma maneira muito idealizada ainda, obviamente, e outrora essa visão distinta entre a vida na colônia e a vida na metrópole. Tomás Antônio Gonzaga foi um escritor que, inclusive, trouxe a sátira por meio das cartas chilenas, fazendo seríssimas críticas ao governo da época em Minas Gerais, uma vez que o povo sofria com as mazelas. Claro, tudo isso utilizando os pseudônimos, que eram nomes falsos, que eles não poderiam declaradamente assinar ali o nome deles, porque podiam até ser enforcados. E por falar em forca, eles estavam envolvidos na chamada Inconfidência Mineira. Tanto Tomás Antônio Gonzaga, como o Alvarenga Peixoto, Silva Varenga, entre outros intelectuais da época, junto com o nosso conhecidíssimo Tiradentes, que eu deixaria aqui para um outro professor de história explicar ainda mais aprofundada essa questão, inclusive do feriado e como se deu, mas o que isso tem a ver com literatura? A literatura dessa época vai refletir justamente essas inquietações do povo mineiro, muitas vezes, por meio de Tomás Antônio Gonzaga, em cartas chilenas, por meio do Cláudio Manuel da Costa, muitas vezes, falando lá que o lugar
lugar que ele deixou as penhas, os penhascos que ele deixou outrora na colônia, quando ele retorna de Portugal, ele já não encontra o mesmo brilho do cenário. Por quê? Porque é um cenário que foi explorado em nome da ambição da corrida pelo ouro. Então, muito importante vocês voltarem, reforçarem e destacarem esses pontinhos, tá certo? Terminamos assim a parte da era colonial da literatura brasileira. E agora nós vamos avançar, daqui a pouco, depois dos comerciais, para falarmos de era nacional da literatura brasileira. Então, vamos agora focar nesse primeiro grande movimento da nossa literatura, genuinamente brasileira agora, já que a partir do romantismo nós temos uma literatura feita por brasileiros, no Brasil, impressa no Brasil. As obras agora podem circular em solo brasileiro, com toda uma dinâmica de leitura que antes a gente não tinha, já vou explicar para vocês por quê. E aí é importante que a gente reveja alguns aspectos históricos que propiciaram também a relação dessa literatura com seu público a partir do romantismo. O que é que aconteceu um pouquinho antes do chamado marco inicial do romantismo no Brasil, que é a partir da publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Um pouco antes, família real chegando ao Brasil em 1808, independência do Brasil em 1822, e aí a gente tem um monte de acontecimentos históricos importantíssimos que vão preparar o terreno para essa literatura brasileira. Então, nós temos agora imprensa brasileira, local, nós temos a possibilidade, portanto, de publicar as obras, inclusive o folhetim foi uma das formas que mais popularizou a literatura brasileira da época. E a gente tem excelentes autores brasileiros, não apenas estrangeiros falando sobre o Brasil, ou gente que passou a maior parte do tempo fora do Brasil, como os Árcades, por exemplo. Mas agora a gente tem brasileiros que conhecem melhor a nossa realidade, que sabem muito mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa historicidade, para falar do nosso lugar. Coisa interessante sobre o romantismo. No romantismo iniciou-se um chamado projeto de identidade nacional cultural. Por quê? Era preciso que a arte, que a literatura tivesse uma cara brasileira. As pessoas começaram a perceber, a questionar o fato de que durante muito tempo, séculos inclusive, né, mais de 2 séculos aí em questão, a arte brasileira ela só era um reflexo, uma espécie de cópia da arte europeia. E é importante também que a gente entenda que o romantismo ele nasce lá na Europa, sobretudo França, Alemanha, Inglaterra, depois Portugal e por último Brasil. Por último, eu estou dizendo na sequência da nossa influência herdada da Europa, tá certo, pessoal? E o romantismo ele é não só um movimento artístico, literário, mas ele é um movimento político muito forte. Ele é um movimento artístico que nasce para representar uma classe em ascensão. Qual é a classe? Burguesia. A burguesia que agora é detentora do poder econômico e a monarquia em decadência na Europa de então, né? Vamos citar a França, por exemplo, pós-Revolução Francesa. E aí essa burguesia que está em constante ascensão e se vê agora como detentora do poderio econômico, pensa, a arte clássica representou durante séculos os nobres. Não, então eu quero uma arte para me representar. Eu quero uma arte que represente a burguesia. E aí eles vão na tentativa de cultivar valores dessa burguesia, valores relacionados ao patriarcado, à família, ao casamento, por exemplo. E aí vão construir também uma perspectiva artística que é baseada nessa visão romântica das coisas. Por isso que eu sempre digo que o romantismo ele não é só um movimento artístico, ele é um movimento fortemente influenciado pela política da época, não é? E aí, chegando aqui ao Brasil, com esse sentimento de liberdade pós-independência, né, estamos falando do contexto a partir de 1836, das publicações das obras românticas, então nós temos a palavra liberdade como uma palavra de força para a arte e a literatura romântica. Liberdade esta que se dizia liberdade formal, liberdade temática, porque até então os conceitos clássicos eram muito enrijecidos em relação ao formato de poesia, por exemplo, um formato muito metrificado, um formato pré-elaborado em formas fixas, e aí a literatura romântica diz, e se eu quiser fazer diferente?
E se eu quiser escrever versos livres? E se eu quiser dar mais liberdade à poesia, às temáticas? Mas é claro, a liberdade, na moda inclusive nessa época, mas sem esquecer de tematizar esses valores que são construídos como de importância para esse projeto de identidade cultural brasileira. Aí vamos lá. Romântico é passadista, é idealizador, é subjetivo. Então, na literatura romântica, muitas vezes vai se olhar para esse passado. O passado é uma forma de se evadir no tempo e buscar referências e buscar histórias muito anteriores. E aí na Europa, por exemplo, as pessoas vão buscar ou resgatar histórias que tendem ao cavaleirismo medieval, aquelas histórias de cavalaria, e o herói é quase sempre esse herói medieval, que tem uma donzela para salvar, que tem uma guerra para ganhar, e etc. e tal. E essas histórias fazem muito sucesso. Ao chegar aqui ao Brasil, esses escritores vão repensar esse ideário de herói e vão pensar o seguinte: se a gente tem uma identidade cultural para ser afirmada e se a gente tem esse olhar para o passado, vão muitas vezes resgatar temas quentistas, a chegada do português, etc. e tal. Mas como estamos falando de romantismo, até mesmo quando há esse resgate ao passado, é um resgate idealizado. Para exemplificar isso muito bem, eu vou falar da prosa, do romance em prosa, de José de Alencar, Iracema. Há um encontro ali extremamente idealizado entre a indígena, pertencente à tribo dos Tabajaras, né, que conta a lenda do Ceará, inclusive eu adoro essa história, e o Martim, que é o homem branco colonizador. Então eles contam, o José de Alencar, no caso, faz um ideário romantizado, idealizado, que conta a história de um encontro amoroso entre duas pessoas que são, sobretudo, inimigas. Imagine você como seria essa chegada desse europeu colonizador à terra de uma tribo tabajara, a terra, no caso, de Iracema, que era filha do pajé, inclusive. Então, isso é contado de forma fofinha, romantizada, idealizada, como, na verdade, a gente sabe que não foi bem assim. Mas, é claro, é uma ficção, é prosa, é literatura, e é principalmente literatura romântica, que é, sobretudo, idealizada. Então, nesse projeto de identidade cultural, o indígena é eleito, então, ali é estabelecido para representar o povo brasileiro. Isso por acaso é errado? Dizer que eles são os nossos povos originários? Óbvio que não. São os nossos povos tradicionais, povos originários desta terra, donos desta terra. No entanto, a forma como isso foi trazido para a literatura foi de uma forma romantizada, criada, enfeitada, idealizada, como se esse encontro, por exemplo, tivesse sido um encontro pacífico. E aí o cavaleiro medieval lá da Europa, que é o cavaleiro das cruzadas, por exemplo, que é o cavaleiro da Idade Média, por exemplo, aqui no Brasil esse cavaleiro vai ser o nosso indígena, vai ser o Peri, né, por exemplo, de Guarani, vai ser então a Iracema. Nos romances em prosa, esses indígenas vão aparecer como grandes heróis, dotados de honra, de força, de coragem, símbolo da cultura e do povo brasileiro. Vejam como isso também é muito político, né? Criar uma identidade para reverberar no mundo a nossa ideia de povo resistente, de povo valente, de povo guerreiro e, sobretudo, honroso. Tá certo? Mas também isso descortina alguns valores cultivados na época, porque a gente está falando de século XIX, num país que é extremamente escravocrata. Então, nós tínhamos uma ferida aberta muito grande ainda no século XIX, que era a escravidão. E com ela, é claro, todos os problemas decorrentes, como a discriminação racial, as questões relacionadas a racismo e preconceito, que infelizmente reverberam durante tantos séculos. Então, nós temos uma idealização de uma pátria perfeita, de um lugar perfeito, de uma nação perfeita. Por quê? Porque os primeiros românticos vão trazer, sobretudo, essa ideia de nacionalismo, de indianismo, que é a figura do indígena ressaltada ali como esse cavaleiro de honra, por exemplo. Então, a gente tem um romantismo em algumas fases e, sobretudo, nesse primeiro momento, falando de pátria, liberdade, natureza, o meu lugar é o mais bonito, é o mais exótico, é o mais maravilhoso, é o mais tudo, e o indígena como centro, como protagonista dessas histórias. Então, a estética romântica, o estudo da estética romântica é dividido em 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração do romantismo.
Essas gerações são sobretudo focadas na poesia, mas nós temos, enquanto uns fazendo poesia, como eu sempre digo, outros aqui escrevendo prosa, como José de Alencar, que eu já me referi hoje e foi o maior romancista dessa época. Então, nós temos três gerações românticas. A primeira é essa, indianista, nacionalista, nativista, é a geração, por exemplo, de Gonçalves Dias, é a geração do Gonçalves Dias que diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como as de lá. Onde era aqui, Gonçalves Dias estava exilado em Portugal, sentindo saudade da sua terra, Brasil. E como estava estudando longe de casa, sentia saudade de sua pátria e quis colocar isso em forma de versos. Versos esses que foram ilustrados, inclusive foram usados para fazer intertextualidade até no nosso hino nacional. A gente tem partes do hino nacional que trazem trechos dessa belíssima poesia de Gonçalves Dias. Então, esse primeiro momento é marcado, sobretudo, por indianismo, nacionalismo, a exaltação da pátria e da natureza, do meu lugar. E a palavra liberdade, é claro, que ela aparece no romantismo diversas vezes. Segunda geração da poesia romântica. E aí a gente tem agora uma galera fortemente influenciada pela melancolia e pessimismo da época. E isso, é claro, não foi à toa. Nós tínhamos outros autores do mundo falando sobre essas questões, autores como Lord Byron, na Inglaterra, britânico, trazendo essa poesia boêmia, muitas vezes, e melancólica e pessimista. Nós temos o alemão Johannes Goethe, que vai trazer o livro Sofrimentos do Jovem Werther, que se espalha na Europa como uma febre, chega até, inclusive, a ser proibido, devido ao teor relacionado à melancolia, à abreviação da vida, questões muito sensíveis. Então, essa geração, da segunda geração da poesia romântica no Brasil, ficou conhecida como geração byroniana, ou geração mal do século, ou geração ultrarromântica. Se a gente tivesse que ilustrar hoje, não vou ilustrar, porque rotula. Eu faço isso às vezes na sala de aula, a galera acha graça, mas não vou rotular. É a geração mais carregada, gente, é a geração mais melancólica, é um pessoal que está com um sentimento realmente de pessimismo muito forte e passa isso para os seus textos. Não tinham só um jeito de se escrever, mas tinham, digamos assim, uma vibe, um jeito de viver que reverberava essas questões e vão trazer isso para a poesia. Aqui no Brasil, o maior destaque é Álvares de Azevedo, que deixou a obra, inclusive, Lira dos 20 anos. Nesta obra, ele divide aí uma dualidade em duas partes, em que ora o eu lírico é um anjo, ora é um demônio. Essa visão maniqueísta também é um traço típico do romantismo, que tende a ver as coisas entre a visão do bem e do mal, do mocinho e o vilão, da mocinha e da vilã, por exemplo. Isso vai, é claro, durar não só na estética romântica, mas em outros gêneros literários e estéticas também, tá certo? Então, a geração ultrarromântica é essa extremamente exagerada, exacerbada de sentimentalismo, de melancolia, de pessimismo, que usa muitas vezes a morte como evasão. O que seria a morte como evasão? Ah, eu não tenho o amor de fulano, socorro, nunca vai me retribuir, não sei o quê. Então, é melhor partir dessa vida. Gente, não brinque não, toma um café para não se assanhar, que hoje, se vocês pegarem meia dúzia de músicas aí, são extremamente ultrarromânticas. E a gente acha tão bonito, né? Até chora sem nem ter vontade. Que dirá aquele povo naquela época, lendo Lord Byron. Então, óbvio que tinham essa influência, não só por conta de Lord Byron, não sei quem, mas era uma essência que eles cultivavam em vida. Então, literatura ultrarromântica ou geração mal do século. Vibe mais carregada, essa melancolia, esse pessimismo, esse forte traço de tristeza, que não é uma tristeza comum, entendam. Para eles, por exemplo, morrer não é o fim. Era, às vezes, um alívio, uma saída para o amor não correspondido, por exemplo, tá certo? Baixa astral, pessoal bem baixa astral. Mas vamos lá. Terceira geração. A terceira geração, a gente ainda está falando de poesia romântica, viu, pessoal? Na terceira geração, a gente tem a primeira geração que vai ter um olhar, uma preocupação um pouco mais social. A primeira ficou muito lá na exaltação da pátria, no indianismo, não sei o quê, minha pátria, minha natureza, liberdade, papapá. A segunda geração mal do século, melancolia, tristeza, pessimismo, evasão da morte. A visão da mulher sempre aí muito idealizada, né, muito romantizada, principalmente na primeira e na segunda geração, sobretudo. Quando chega a terceira geração, é uma geração que é chamada, inclusive, de geração social, condoreira ou goana. Por que tantos nomes? Vamos lá, com calma.
geração condoreira, em virtude do pássaro condor, que voa muito alto, tem uma visão ampla e consegue enxergar as coisas. Olha só, inclusive, os problemas. Por quê? Porque as outras gerações não estavam ali entretidas, engajadas em questões sociais muito importantes, como a escravidão, que acontecia no século XIX. Então, a terceira geração da poesia romântica no Brasil vai ser a primeira a ter um olhar atento a essas questões sociais. E por isso também ficaram conhecidos de abolicionistas. E a gente tem como maior representatividade aí o Castro Alves, que foi o poeta de Navio Negreiro, que usou a sua poesia para denunciar, por exemplo, como as pessoas pretas eram trazidas para o Brasil. E nesse conceito de denúncia, de crítica social, nós temos então essa geração chamada de Hugoana, condoreira ou abolicionista. Por que o nome Hugoana? É uma referência ao escritor francês Victor Hugo, escritor da obra Os Miseráveis, que também fez uma mega denúncia social em sua época lá na França. Antes disso, eu queria muito que vocês, se não conhecessem, buscassem aí, anotassem, fizessem alguma coisa sobre Maria Firmina dos Reis. Quem é Maria Firmina dos Reis? Foi a primeira mulher a escrever um romance abolicionista no Brasil. O que aconteceu com Maria Firmina dos Reis? Ela viveu na mesma época que os demais românticos, mas você abre um livro de literatura, hoje a gente já tem materiais voltados para isso. O Enem já há alguns anos traz trechos de obra de Maria Firmina dos Reis para vocês responderem. Mas a literatura, durante anos, o próprio estudo da literatura, a própria construção desses clássicos na nossa literatura, invisibilizou, apagou este nome. Na verdade, Maria Firmina dos Reis escreveu a obra Úrsula, que foi o primeiro romance abolicionista do Brasil, antes mesmo de Castro Alves escrever Navio Negreiro. E não à toa, o Enem tem usado esse livro, tem usado essa obra literária que é riquíssima, porque ela não traz só a denúncia da escravidão, mas ela traz o olhar da ancestralidade, da cultura, da valorização dessa cultura que foi tão invisibilizada em sua época. Então, fiquem atentos, quem não conhece, Maria Firmina dos Reis, tá? Uma mulher que era nordestina, negra, servidora pública no Brasil do século XIX, que era um Brasil escravocrata. Então, vejam a distinção, a diferença que foi Maria Firmina em sua época. E Maria Firmina sofreu esse apagamento durante muitos anos. Só décadas depois, os estudiosos foram redescobrir, talvez, a sua obra, para que hoje a gente pudesse, por exemplo, estar falando aqui sobre a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, tá? Então, só nesse intervalo aí. Professora, então, se eu pudesse encaixar, eu poderia encaixar Maria Firmina dos Reis e a obra Úrsula, como pertencente a essa terceira geração, de Castro Alves, por exemplo, que é na poesia, mas Maria Firmina estava escrevendo prosa, sim, pela questão do viés social, tá? Porque já há obra com esse viés social e abolicionista, ok? Então, nós temos aí 3 gerações da poesia. Enquanto isso, na prosa, o que é que a gente tem na prosa? Nós temos os romances, que sobretudo fizeram sucesso por meio do folhetim, que era uma forma de popularizar o romance no Brasil dessa época. Nós temos o romance indianista, obras como Iracema, o Guarani. Nós temos o romance urbano, que era o romance mais queridinho, mais tradicional da época. O que era um romance urbano? Romance urbano era um romance chamado de costume. Era um romance que trazia a cultura, os costumes da corte brasileira. Onde era a corte brasileira? Rio de Janeiro. A vida nessa corte carioca, como eram os bailes, a burguesia, como é que as pessoas se comportavam, os relacionamentos por interesse, os casamentos arranjados. Então, o romance urbano vai tematizar esses costumes, por isso que ele também é chamado de romance de costume, da vida na sociedade da corte brasileira do século XIX, né, da aristocracia da época. Então, histórias como Senhora, histórias como A Moreninha, são histórias importantes desse período, tá certo? Entre muitas outras, porque a produção do romantismo foi riquíssima, pessoal, muito rica mesmo. Então, a gente tem romance indianista, romance urbano, e temos ainda o romance regional, que começa ali, mesmo que de maneira ainda muito tímida, no romantismo, e mais tarde no modernismo ele ganha mais força, né? Nós temos o romance regional, que vai ter o primeiro olhar afastado da corte, vamos falar de regiões que não se centrassem ali na corte carioca. E aí José de Alencar, que também foi um grande romancista dessa época, o maior, na verdade,
começa a estudar história, a linguística, os dialetos, os costumes de regiões diferentes, para escrever também sobre regiões diferentes. Faz um romance sobre o norte, faz outro sobre o sul, e os que ele fez que também tematizam aqui a história do Nordeste, por meio, por exemplo, de Iracema, que traz a lenda do Ceará. Então, o romance regional é esse que sai do olhar da corte e vai abordar costumes, linguajar, dialetos das regiões, tá certo? De maneira ainda sutil, meio tímida, mas sim, trazendo esse contexto mais regional. Enquanto o romance histórico, que também é feito, produzido nessa época do romantismo, é um romance que traz um fato, né? Alguma coisa que marcou a história, mas com pano de fundo de um romance entre um casal que se separa e vai e volta e tem um famigerado final feliz, como é de costume no romance urbano, desse casal se reencontrar, por exemplo, coisa do tipo. Então, não se esqueçam, romances produzidos durante o romantismo, a prosa romântica do Brasil, romance urbano, romance indianista, romance histórico e romance regionalista. Na poesia, 3 gerações principalmente. Primeira geração que é nativista, nacionalista, indianista. A segunda geração que é a ultrarromântica, mal do século, byroniana. E a terceira geração que é a geração abolicionista, social, que vai fazer uma denúncia desse país escravocrata no século XIX, por exemplo. Tá certo? Então, estudem bastante. O romantismo, ele é não só o primeiro grande movimento literário brasileiro, genuinamente brasileiro, como ele é um dos movimentos que mais caem no Enem. Quientismo, romantismo e modernismo. São 3 marcos muito fortes e muito importantes da nossa literatura. Não desmerecendo nenhum outro, inclusive literatura contemporânea, que a gente vai falar mais à frente, mas esses são muito importantes que vocês revisem sempre que tiverem oportunidade. Quientismo, romantismo e modernismo, tá certo? Eu espero vocês no próximo encontro. Nós vamos dar continuidade à Era Nacional da Literatura Brasileira, falando das escolas realistas. Aguardo vocês aqui até o próximo TCM Nota 10, se Deus assim nos permitir. Um abraço. E é isso, School Friends, o Nota 10 de hoje vai terminando por aqui. E olha só, deixa todas aquelas mensagens de dúvidas no lixeiro e anota na agenda. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais Nota 10 para vocês. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E segue a gente nas redes sociais para não perder nada que acontece por aqui. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!